Salve espectadores do canal, mais uma dica de livro e dessa vez, depois de fazer uns vídeos dando dicas de livros mais acessíveis para o público geral, eu resolvi voltar a falar de um livro um pouco mais acadêmico. Muita gente talvez não saiba, mas há muitos estudos nas ciências humanas a respeito dos esportes, que são práticas sociais como quaisquer outras, e são ligados a questões fundamentais de política, economia, cultura, seja no âmbito regional, local, nacional e por aí vai. E até mesmo global, se você pensar em eventos como Olimpíadas, Copas do Mundo, campeonatos mundiais em geral. Mas o esporte não é uma coisa tão recente assim, e como quase todo mundo já deve ter ouvido falar, nem que seja assistindo a cobertura de alguma Olimpíada, os esportes eram importantes na Grécia Antiga, e é disso que essa obra que está aqui comigo fala. O livro de hoje é Atletas na Grécia Antiga, da competição à excelência, de Fábio de Souza Lessa, lançado em 2017 pela editora Mauad X. O autor desse livro é professor associado de História Antiga do Instituto de História e dos programas de pós-graduação em História Comparada e de Letras Clássicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo feito pós-graduação na Universidade de Coimbra, universidade com a qual ele colabora até hoje, além de ter publicado outros livros sobre a antiguidade. Aqui o autor tenta explicar como os esportes eram tão social e culturalmente importantes para a Grécia Antiga, tanto quanto são hoje, para nós do mundo moderno. O exercício físico estava intrinsecamente ligado a questões sociais, religiosas, políticas e éticas, e era um elemento fundamental da cultura grega. O autor trabalha com fontes diversas que vão desde a cerâmica grega até a poesia, e isso é algo comum nos estudos de antiguidade, onde fontes documentais escritas são muito mais raras. Isso faz com que os especialistas em antiguidade precisem se especializar na análise de muitos tipos de fonte que outros historiadores muitas vezes ou não precisam ou ignoram, como fontes arqueológicas, épicos, poesias, etc. E como todo bom pesquisador em antiguidade grega, o autor buscou nos autores clássicos informações fundamentais para a pesquisa. Aristófanes, Aristóteles, Eurípides, Heródoto, Homero, Platão, Plutarco, Sófocles, Tucídides, todos esses nomes conhecidos da história, poesia e filosofia da Grécia Antiga aparecem aqui como fonte de pesquisa. Nesse estudo fica evidente que havia um componente classista e hierárquico forte nas práticas esportivas da época, tanto quanto hoje, já que alguns esportes eram muito caros de se praticar e ficavam restritos a poucos participantes que tinham dinheiro para isso. O principal exemplo levantado pelo livro é o dos esportes hípicos, ou seja, os que envolvem cavalos. E mesmo conforme o acesso ao esporte foi se democratizando, ele ainda carregava origens em tradições militares e guerreiras da época arcaica. O aspecto religioso era forte também. Todas as festas desportivas eram consagradas a algum deus, e havia a noção de que aqueles que venciam as competições tinham sido diretamente agraciados por aquela divindade. A coroa feita de folhagens, dada ao vencedor, era uma espécie de elemento de um ritual que aproximava o ser humano da divindade e da excelência dos deuses, mesmo que por um momento. E entender essa relação entre o esporte, a religião e o status social é um dos principais objetivos do livro, se não o principal. Atletas da Grécia Antiga é um livro acadêmico e eu acho justo dizer que provavelmente ele seria complicado para o público geral, até mesmo para o acadêmico que estuda história contemporânea ou temas distantes da antiguidade e história do esporte. Talvez esse livro não seja muito atrativo, mas se você estuda essas áreas, é uma boa adição à sua biblioteca, especialmente porque não há muito material sobre a antiguidade no Brasil, em comparação com outras áreas da história. Aqui embaixo eu vou deixar o link para compra, como sempre. Se você já leu o livro, comenta aqui embaixo e diz o que você achou. E não se esqueçam de olhar a nossa página no Apoia-se. Nós estamos sorteando livros a cada 2 meses em uma das recompensas. Inclusive nós acabamos de sortear um que já apareceu aqui no canal. E ainda dá tempo de participar do próximo sorteio, que deve ocorrer provavelmente em junho. Muito obrigado e até a próxima.